Olá, muito bom dia! Terça-feira, dia 10 de novembro. Veja agora os destaques dessa edição da BMC News. Nova forma de transação instantânea, o Pix também poderá ser usada para pagar impostos e taxa de passaporte. Saída de Rodrigo Maia do comando da Câmara dos Deputados preocupa o mercado em relação à nova CPMF. E veja também. A Anvisa suspende testes com a Coronavac no Brasil após a morte de um participante. Instituto Butantan afirma que a morte não tem nada a ver com os testes. Além de Luciano Huck e Sérgio Moro, João Dória e ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta também estão mantendo conversas sobre possível candidatura para 2022. Para especialistas, democrata Joe Biden pode pressionar o Brasil a adotar políticas mais firmes para proteger a Amazônia. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. As ações europeias e os índices futuros americanos operavam mistos nesta manhã, após um dia de ganhos impulsionados pela eleição do democrata Joe Biden e pelo anúncio da eficácia em testes das vacinas fabricadas pela farmacêutica americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech. Mas, ainda na noite desta segunda-feira, a Anvisa informou que suspendeu os testes no Brasil com a Coronavac após a morte de um paciente. O Instituto Butantan afirmou que a morte não tem nada a ver com os testes e o governo de São Paulo disse que foi informado da interrupção por meio da imprensa. Ainda nesta edição da BMC News, nós traremos mais informações sobre a suspensão dos estudos desta vacina. Ontem, o Ibovespa fechou a segunda-feira em forte alta de 2,57% aos 103.515 pontos, com otimismo gerado pela vitória do democrata Joe Biden na corrida pela Casa Branca, animando principalmente os mercados emergentes, que apresentaram uma grande valorização com a expectativa de um maior estímulo fiscal na economia americana. O dólar fechou no 0 a 0, cotado a R$ 5,39. Enquanto isso, o petróleo registrou uma forte alta e os contratos futuros de ouro tiveram sua maior queda em mais de 7 anos. Lembrando que o ouro geralmente é comprado como investimento de proteção. Uma queda no seu valor indica expectativa de estabilidade nos mercados com a chegada de imunizantes à população mundial. Hoje, os investidores devem continuar assimilando as notícias sobre as vacinas e a eleição dos Estados Unidos, que também deve resultar em um Congresso americano dividido entre democrata na Câmara dos Representantes e republicanos no Senado. Nós vamos debater tudo isso com os nossos convidados. Hoje teremos por aqui Matheus Giaconelli, analista de investimentos da Nova Futura, Álvaro Bandeira, economista-chefe da Modal Mais, Igor Cavaca, analista de investimentos da Warren e Rogério Braga, gestor de fundos, multimercados e renda fixa da Quantitas. E claro, meu parceiro de todas as manhãs, o estrategista Marcos Saravalli. Mas antes, vamos ao vivo com a Débora Oliveira, ver como que os mercados, as bolsas estão operando neste momento. Bom dia, Débora, como que estão os futuros por enquanto? Bom dia, Paula, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Olha, ainda continuam operando mistos. Lá fora parece que os mercados ainda não estão mais com aquela euforia que a gente viu aqui nessa segunda-feira. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos índices futuros, somente Dow Jones está subindo agora, sobe agora 0,75%, Nasdaq está caindo agora 1,37%, S&P 500 cai agora 1,14%. Lá na Europa, a gente tem alta, a DAX está subindo na Alemanha 0,26%, FTSE está subindo 1,39%, o CAC lá na França está subindo agora 1,16%. E aí a gente tem o dólar caindo 0,31%, sendo cotado agora a 5,36. E aqui o Ibovespa futuro nesse momento está subindo 0,55% aos 103 mil pontos. Paula. Obrigada, Débora. Vamos agora dar uma olhada nas bolsas asiáticas, como elas ficaram fechadas. Vamos agora diretamente para o telão. Japão, Nikkei, Japão fechou no patamar ali positivo, praticamente quase empatado, mas fechou no 0,26% positivo. Xangai na China caiu um pouquinho, 0,40%, e Hong Kong fechou positivo em 1,10%. Vamos agora dar uma olhada na cotação do petróleo. Neste momento, o WTI subindo 0,72%, na casa dos $40 o barril, e o Brent subindo quase 1%, 0,97%, um pouco mais de $42 o barril.
A Anvisa informou que interrompeu os estudos clínicos da Coronavac, a vacina chinesa que está sendo desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan, após a morte de um voluntário. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a suspensão foi determinada depois de um evento adverso grave. O Instituto Butantan afirmou que a morte do voluntário que participava dos testes não tem relação com a vacina. Segundo a Anvisa, não há qualquer confirmação de que o evento adverso grave tenha sido causado pela Coronavac. A partir de agora, nenhum novo voluntário poderá ser vacinado. Em nota, a Anvisa afirmou ter interrompido o estudo para avaliar os dados observados até o momento e julgar o risco ou benefício da continuidade do estudo. A Coronavac está na fase 3 dos testes, a mais avançada desse tipo de estudo. O problema aconteceu no dia 29 de outubro. Segundo a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o voluntário é um brasileiro. E a gente vai agora direto com a Débora Oliveira saber mais informações sobre esse assunto. Débora, presidente Jair Bolsonaro é contra a Coronavac, parece que ele acabou de se pronunciar. O que foi que ele disse? Pois é, Paula, ele sempre foi contra, né? E aí isso já virou uma discussão política entre ele e o João Dória, e ele usou aí uma rede social para poder comentar sobre essa suspensão do Coronavac. Aí o presidente disse assim, abre aspas, morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos a tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória, mas uma que Jair Bolsonaro ganha, fecha aspas. Foi o que o presidente Jair Bolsonaro falou agora há pouco sobre a Coronavac, que ele sempre se posicionou contra desde o princípio, Paula. Tá ótimo, Débora, muito obrigada. Você volta a qualquer momento atualizando mais informações aqui pra gente. A gente segue por aqui. Ontem, durante um evento, o presidente do Banco Central disse que a aprovação de uma vacina contra a Covid-19 pode mudar o jogo dos mercados. Um dos exemplos foi a forte reação do mercado nesta segunda-feira, depois que foi divulgado que a vacina da Pfizer tem mais de 90% de sucesso na prevenção à doença. Roberto Campos Neto citou, abre aspas, o mercado começa a se preocupar se esse vírus vai se transformar em outra coisa. Houve notícias em alguns países que eles estavam encontrando diferentes mutações dos vírus. Nós vamos esperar e ver, mas a vacina com certeza mudará o jogo, fecha aspas. Durante o Greenwich Economic Forum 2020, promovido pelo The Economist, o presidente do Banco Central também ressaltou que a recuperação do emprego no mundo pós-pandemia não deve se concretizar rapidamente. E faltando apenas uma semana para a liberação, o Pix tem mais uma novidade. Agora é a Receita Federal que quer implementar o pagamento de impostos por meio desta modalidade. Primeiro, seriam liberados os pagamentos de impostos por meio das guias de recolhimentos da União, as GRUs. Esse documento pode servir para pagamento de taxas e emissão de passaportes, por exemplo. Para isso, a Receita vem conversando com o Banco Central para operacionalizar esse movimento ainda neste mês de novembro. A expectativa é que a adoção do novo sistema diminua os custos para o governo e aumente a arrecadação dos tributos. O novo sistema de transações do Banco Central começa a funcionar no dia 16 de novembro e vai permitir mandar dinheiro para outra pessoa ou empresas 24 horas por dia de maneira instantânea, independente de qualquer que seja a instituição de recebimento e sem nenhum custo. O Banco Central também já sinalizou que algumas contas de água, luz e telefone poderão ser pagas diretamente pelo Pix. Especialistas afirmam que o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, deve pressionar o Brasil a adotar políticas mais firmes para a preservação ambiental. Segundo o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, a questão ambiental, os incêndios na Amazônia, a devastação da floresta e a proteção das culturas indígenas são temas importantes que já estão na agenda internacional. Segundo especialistas, a vitória do Biden coloca o futuro da Amazônia como um ponto central da relação entre Brasil e Estados Unidos. Em um dos debates com Trump, Biden prometeu criar um fundo, em conjunto com outros países, de 20 bilhões de dólares para a proteção da Amazônia e fez um alerta ao governo brasileiro. Abre aspas. Parem de destruir a floresta. Se vocês não pararem, sofrerão significativas consequências econômicas. Fecha aspas. Na época, Bolsonaro reagiu ao comentário, qualificando a declaração como desastrosa e gratuita. Bom, e agora a gente vai à nossa redação aqui, diretamente da redação da BMC News, para falar com a Alex André, que está ao vivo aqui com a gente. Oi, Alex, muito bom dia. O que a gente tem na nossa agenda de hoje?
Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. Hoje a agenda está bem fraca, Paula. Nós vamos somente acompanhar os dados lá nos Estados Unidos, os dados de emprego. Mais específico, os dados de ofertas de emprego nos Estados Unidos. Tá? Hoje esse dado vai sair meio-dia aqui no horário de Brasília. A expectativa é que tenha uma oferta de 6 milhões e 500 mil vagas de emprego lá nos Estados Unidos. Tá? É em linha, conforme esperado com o mercado, lembrando que a prévia rodou basicamente nesse número, 6 milhões 493 mil vagas de ofertas de emprego por lá, tá bom, Paula? E também, lembrando que nessa semana vai ter diversos dados importantes, quarta-feira dado do varejo, sexta-feira o IBCBR também. Ótimo, Alex. E o que te chamou a atenção das capas dos jornais? Quais são as manchetes que mais se destacaram que você está trazendo para a gente hoje? Com certeza as manchetes continuam repercutindo as notícias do Biden e também a vacina contra o coronavírus. Então, o Valor Econômico coloca que Biden e vacina mudam o humor dos mercados. Folha de São Paulo coloca que vacina para a Covid anuncia farmacêutica é 90% eficaz. E o Globo coloca eficácia gera otimismo, mas o uso de vacina não será imediato. E também, agora indo para a capa internacional, Paula, nós temos a capa do Financial Times, que destaca também a vacina do coronavírus, né, que nós vamos repercutir com nossos convidados também, que animou os mercados e segue também essa dúvida sobre a vacinação em massa. Paula. Tá ótimo, Alex. Muito obrigada. Você volta a qualquer momento atualizando as informações aqui pra gente e a gente vai seguindo por aqui. E agora o nosso assunto é política. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu mais uma vez, durante a audiência no Congresso, a criação de um imposto sobre transações financeiras realizadas por meio digital, tributo que ele tem chamado de Digitax. A proposta tem sido contestada por entidades do setor financeiro e produtivo, o que fez Guedes criticar diretamente a Federação Brasileira de Bancos, a Febraban. O receio do setor financeiro é de que Guedes esteja tentando trazer à tona o assunto, no momento em que candidatos tentam se viabilizar para disputar a presidência da Câmara, para estimular que algum dos interessados em suceder Maia se comprometa a colocar a proposta em votação. As eleições para a mesa diretora da Câmara e do Senado acontecerão em fevereiro do ano que vem, mas pelos bastidores a disputa já começou. E depois de Moro e Huck, o governador de São Paulo, João Dória, e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também estão articulando participar de uma possível candidatura conjunta na eleição de 2022. Segundo os jornais, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo, eles já estão mantendo contato frequentemente pelo WhatsApp. Mandetta e Rodrigo Maia também estão participando das conversas. Em setembro, Dória recebeu Moro em um jantar para discutir a formação de uma frente ampla contra o Palácio do Planalto na eleição presidencial. No encontro, os dois concordaram com a tese de construir desde já um polo mais de centro. Potencial candidato do PSDB à presidência da República, Dória adotou um tom mais moderado no discurso e agora prega o diálogo com a esquerda e a direita para isolar os extremos. Depois do encontro, Moro se reuniu em Curitiba com o apresentador Luciano Huck, que também é um possível candidato para disputar a presidência da República. E nós vamos debater tudo isso com os nossos convidados. Teremos hoje por aqui Matheus Giaconelli, analista de investimentos da Nova Futura, Álvaro Bandeira, economista-chefe da Modal Mais, Igor Cavaca, analista de investimentos da Orwin, e Rogério Braga, gestor de fundos multimercados e renda fixa da Quantitas. E claro, ele, meu companheiro de todos os dias, o meu estrategista Marco Saravalli, que já está aqui do meu lado. Bom dia, Marco. Boa terça. Bom dia, Paula, bom dia a todos. Uma ótima terça-feira. Agora sim, né? Começando a semana. Ontem foi um dia, segunda-feira, bem diferente, né? Uma segunda-feira bem atípica, né? Parece que estava tudo conspirando a favor, né? Vamos ver se a gente continua nessa terça-feira. A princípio, sim, né? Parece realmente que o tom é otimista novamente. Talvez um tom um pouco menos intenso, né? Ontem o volume aqui no Ibovespa foi muito forte. A gente vai falar um pouco disso. Mas as expectativas acho que continuam positivas, né? A gente não deve ter nenhuma grande reversão nessa terça-feira. Ô Marco, ontem o mercado reagiu muito bem àquela notícia da Pfizer, né? Da eficácia da vacina em 90%. Enfim, hoje veio essa notícia da paralisação ali, da suspensão da Coronavac. Você acha que, de certa forma, isso pode trazer uma volatilidade para a Bolsa hoje ou não? O mercado está bem confiante na vacina da Pfizer?
Tá parecendo realmente, que, como a gente falou ontem muito aqui, né? Parece que o mercado só quer ler as notícias positivas, né? As boas notícias nesses últimos dias. Teve uma fase ali nas últimas semanas anteriores, né? Ali mais próximo das eleições americanas, que era o inverso, né? Era só notícias ruins que o mercado queria ler. Mas acho que daqui para frente a gente está faltando realmente notícias positivas. O mercado também acho que está entendendo cada vez melhor, né? Esse ano de 2020 foi um grande aprendizado, acho que todo mundo virou um pouco cientista, né? Todo mundo conhece um pouco hoje do processo de aprovação de uma vacina, sabe das fases, sabe realmente que é um processo relativamente lento, mas a gente está muito mais, como a gente sempre fala, está mais próximo realmente de aprovar uma vacina hoje do que realmente a gente estava há 5, 6 meses atrás. Então, está ficando cada vez mais próximo, acho que agora são talvez questão de algumas questões pontuais, né, em relação à velocidade da aplicação, do tamanho das doses. Então, a gente tem a possibilidade até de realmente vir outras aprovações também, né? Então, o mercado, em relação a esse assunto, a gente precisa entender também como isso vai impactar a economia. Então, talvez a gente tenha, principalmente o começo de 2021, muito bom, um final de ano muito bom, né? Um Natal muito bom, mas principalmente em 2021. E quando a gente fala muito bom, assim, as pessoas voltando ao ritmo normal, né? Normalizado antes da pandemia, né? Shopping recuperando, consumo, as empresas voltando, aquelas que resolveram se adaptar ao home office, mas também reativando a economia mundial. Então, não esperamos grandes impactos negativos, acho que pelo contrário, a gente deve ter uma terça-feira pelo menos um tom levemente com viés positivo, né? Ô Marco, falando em Covid, a gente viu muito na Europa essa segunda onda, muitos países acabaram tendo que tomar novas medidas de isolamento, de lockdown, e mesmo assim o mercado, é isso que você falou, acho que está olhando mais para o lado positivo, mesmo assim o mercado, ele se mantém otimista, mesmo tendo, porque a gente viu que o caso de Covid, de coronavírus, alguns meses atrás, era qualquer notícia de coronavírus, o mercado desabava. E na Europa a gente vê um caminho até diferente, né? Ontem mesmo a Débora trouxe pra gente lá, tudo bem que a notícia era muito positiva da Pfizer, mas CAC estava subindo demais, mais de 7%, chegou a bater mais de 8% de alta, e lá é um país que está sofrendo uma segunda onda, né? O que explica, você acha isso? Eu acho que é o que explica também, a gente viu ontem também aqui no Brasil, uma forte valorização, a gente acabou fechando um pouquinho menos ali da máxima, mas a gente fechou bem também, mas o volume foi muito forte. E não tem outra justificativa. A liquidez global, ou seja, tem muito dinheiro no mundo todo disponível para fazer investimentos de risco, né? Principalmente investimento em ações, investimentos na atividade produtiva mesmo. Então esse cenário continua. E aí vem as eleições americanas, realmente reforçam realmente que a gente pode até ter algum aumento de imposto nos Estados Unidos, mas nada muito radical, ou seja, a liquidez global deve continuar muito forte, juros baixos no mundo todo e também estímulos fiscais, não só nos Estados Unidos, mas a Europa deu um belo sinal de estímulo fiscal também nessas últimas semanas, outros países, enfim, todas as principais regiões falando assim, a gente vai ter que recuperar esse resultado negativo desse ano de 2020. A Europa particularmente sempre foi uma região, pelo menos desde 2008, que nunca teve um crescimento muito forte. Então, é uma das regiões que sempre sentem muito os momentos de recessão. Então, tem um lado ruim, né, que está sentindo muito, mas ao mesmo tempo a base é muito fraca. Então, qualquer estímulo adicional, né, ela pode realmente ter uma recuperação muito forte percentualmente, né, tanto na economia como nas bolsas. Então, a gente pode ver, talvez, mais dias como ontem, né? Então, a Europa se destacando em relação a outros países aí desenvolvidos mais maduros, né? Então, essa característica que a gente vê é uma base muito fraca, assim como o Brasil. Então, a Europa está virando mais ou menos tendo algumas características de países emergentes, ou seja, quando sobe mais forte do que a média mundial, né? Bom,